Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje nós vamos para o 39º dia de reflexão dos nossos 40 dias com propósito nessa quaresma de 2025. O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos de 45 a 56. E o Evangelho vai dizer assim para nós: Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus então reuniram o sinédrio e discutiam: Que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: Que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus, eu quero não usar o contexto propriamente dito do que aconteceu naquele dia, porque aqui é um relato de que forma e de que maneira começou esse plano, né, para poder matar o Senhor Jesus. Mas eu quero trazer alguns pontos para o nosso contexto, trazer para dentro daquilo que nós vivemos hoje. Nós realmente hoje nos preparando para entrar nesta Semana Santa, para viver tudo aquilo que o Senhor sofreu por mim e por você. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você. Talvez você, né, que está aí nesse grupo nosso, talvez você não tenha o hábito e o costume de praticar a sua fé dentro de um templo religioso. Assim como nós temos, católicos, nós vamos à missa todos os domingos. Nós vamos à missa às quintas-feiras, nós vamos às missas aos sábados. E talvez você não tenha essa prática, talvez você ainda não seja um convertido, vamos dizer, que seja um católico praticante, um católico autêntico, um cristão autêntico, que costuma a professar a sua fé, tem esse hábito e tem esse desejo, tem esse zelo. Mas eu acredito que você creia em Deus. De alguma forma e por algum motivo, você crê que Deus um dia criou tudo isso que nós temos, criou a mim, criou a você. Que um dia Deus mandou o seu Filho único para aqui, para essa terra, para poder concretizar um plano de salvação que Ele mesmo teve, que Ele mesmo fez, olhando para a minha miséria e para a sua. E Ele então decidiu enviar o seu Filho aqui para este mundo, para que eu e você, nós pudéssemos participar desse plano de salvação.
Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: você verdadeiramente acredita que Jesus veio para este mundo com um único objetivo de morrer, de se sacrificar, de sofrer por mim e por você? Qual é o tamanho da sua fé? O quanto você acredita nisso? Você tem certeza absoluta, sem ninguém precisar te mostrar nada, sem ninguém precisar te explicar nada. Você acredita absolutamente que existiu um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio um dia para este mundo, no nosso calendário, na nossa contagem, há mais de 2000 anos. Este homem decidiu entregar a própria vida para morrer numa cruz, para que eu e você, nós pudéssemos ter o livre acesso àquilo que Deus tem de melhor para nós, que é a nossa vida eterna. Você verdadeiramente acredita, irmão? Você tem essa fé, você consegue ter essa convicção, você consegue ter esse entendimento de que Jesus morreu, de que Jesus era o plano de Deus para salvar a minha e a sua vida? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos, ou nós acreditamos que Jesus existiu e que Jesus morreu por mim e por você, irmãos, ou nós não precisamos acreditar. Nós simplesmente continuamos vivendo a nossa vida. Mas daí quando nós partirmos desta vida e formos para o dia que nós iremos nos encontrar com o Senhor, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. Seja para o Senhor nos mandar para um lugar onde nós não queremos ir, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero conquistar o céu. Ou seja, para Ele olhar para nós e dizer, você vai para o céu, você fez aquilo que precisava ser feito, você buscou, você praticou os mandamentos, você acreditou, você fez tudo aquilo que era preciso ser feito, você teve uma vida reta, uma vida em Deus. Irmãos, se nós verdadeiramente acreditamos que Jesus existiu, nós precisamos que este mesmo Jesus, que morreu há mais de 2000 anos, mas que também ressuscitou, e nós vamos meditar muito sobre isso nesta Semana Santa. Nós vamos passar por tudo aquilo que o Senhor passou. Mas entenda bem, não é um sentimento apenas, não é um sentimento de tristeza, porque, coitadinho de Jesus, morreu por mim, quanto ele sofreu, ele suou sangue, ele apanhou, cuspiram nele, xingaram, humilharam, bateram nele, ele foi pregado numa cruz vivo, escorreu sangue, colocaram na cabeça dele uma... Não é um sentimento de dó, de piedade. É um sentimento, quando nós olhamos para Jesus, é um sentimento, sim, de tristeza, mas por nós. Deus não precisa da nossa tristeza, Deus não precisa da nossa piedade, dizer, coitadinho de Jesus, não, coitadinho de mim, coitadinho de você. Se nós não acreditarmos verdadeiramente que Jesus morreu por mim e por você, irmãos, a nossa salvação está muito longe. E o Senhor está dizendo para nós hoje aqui que houve um plano arquitetado. E que plano foi esse? Foi Deus que planejou tudo isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Sabe quem matou Jesus? Além de mim e de você, dos nossos pecados? Quem matou Jesus, irmãos, isso pode até chocar você, e pode até chocar muitas pessoas que vão ouvir isso. Mas quem matou Jesus foi o próprio Deus. Por amor a mim e a você, porque Ele insiste todos os dias em nos dar a salvação. O Senhor insiste todos os dias em querer que eu e você, nós sejamos salvos e nós conquistemos a vida eterna, que a gente conquiste o céu, meu amado irmão. Então nós precisamos entender muito isso e dar muito valor a isso, ser muito grato a Deus. Aqui a palavra está dizendo que Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote naquele ano. Ele profetizou que Jesus iria morrer. E por que ele profetizou? Porque ele disse assim, não é só pela nação, mas também para reunir os filhos dispersos. A partir desse dia, então, decidiram matar Jesus. Irmão, o sumo sacerdote, naquela época, nesse contexto, ele profetizou a morte de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus não iria morrer só por aquele povo, pelo povo judeu. Porque esse sacrifício de Deus por nós, essa entrega de Jesus por nós, ela ia atingir o mundo inteiro e ela chegou até mim e até você. Então nós precisamos entender isso. A salvação, ela está
a nossa mesa, a nossa disposição, mas precisa eu e você nós fazermos a nossa parte. E de que maneira nós fazemos a nossa parte? Vai continuar o texto dizendo assim: a Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Meu irmão, amanhã nós vamos entrar na Semana Santa, onde nós vamos relembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, que para nós católicos é o Domingo de Ramos. E nós vamos começar um tempo, nós já estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos deu a chance, a oportunidade de nós refletirmos. Por quê? Porque Quaresma, irmão, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, é tempo de analisar as nossas condutas, as nossas atitudes e nós olharmos aquilo que nós temos feito de errado e nós queremos, de verdade, do fundo do coração, mudar de vida e aí sim pedir o auxílio de Deus. E eu pergunto para você agora uma outra coisa: o que você fez nesse decorrer da Páscoa, onde vai acabar já na Quinta-feira Santa, onde o Senhor, nós vamos lembrar a ceia do Senhor, onde Ele vai oferecer verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue em sacrifício por nós. E o que você tem feito nesses dias, nesses últimos dias, nesses dias da Quaresma? Será que você deu o devido valor a esse tempo que Deus preparou para você? Ou será que, de novo pergunto, ou será que você não acredita em nada? Cada um tem a sua escolha. Você é livre para acreditar naquilo que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas hoje eu estou trazendo essa reflexão aqui para você, porque você está nesse grupo e talvez você até fale assim: nossa, eu vou mandar isso para outra pessoa. Mande mesmo. Mande para aquela pessoa que Deus colocou no seu coração, para que ela também responda para ela mesma essa pergunta. Você acredita verdadeiramente que Jesus um dia existiu e que Ele morreu por mim e por você? E o que você tem feito com essa oportunidade que Deus te deu? Porque a oportunidade, irmãos, não é somente na Quaresma. A oportunidade que Deus nos dá de mudança de vida, de conversão, de arrependimento, de abandonar a vida de pecado, a vida errada, é todos os dias. O Senhor, Ele tem a misericórdia dEle pronta para ser derramada sobre nós todos os dias. Aliás, o Senhor derrama a misericórdia dEle, que sai de dentro do coração dEle. Um outro dia nós partilhávamos isso, que o que é misericórdia? Misericórdia é o coração de Deus debruçado sobre cada um de nós, para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar da mancha que o pecado causa na nossa vida. Então, irmãos, nós estamos entrando nesse momento. E a palavra está dizendo que naquela época, naquele contexto, o povo subia para Jerusalém. Muita gente subia. Para quê? Para se purificar antes da Páscoa. E aqui eu faço um convite para você. Para que você, a partir de amanhã, você tome esta palavra como uma palavra de ordem para a sua vida. Suba até o templo. Suba até Jerusalém, irmãos. Vá à igreja. Vá buscar uma reconciliação com Deus. Vá se purificar para quê? Para que no domingo de Páscoa, na próxima semana, você esteja preparado para receber a graça, o amor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Purifique, fuja do pecado, abandone a vida de pecado. Procure a igreja, procure um sacerdote, confesse os seus pecados, fale do seu arrependimento, fale do desejo de mudança de vida que existe dentro de você, porque o Senhor me diz nesse exato momento que tem muitas pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem e que tem um desejo profundo dentro do coração de mudança de vida, de uma vida nova, de buscar uma vida em Deus, porque já não aguentam mais aquilo que estão vivendo, porque já não aguentam mais ser escravas do pecado, porque já não aguentam mais viver uma vida longe de Deus, uma vida sem perspectiva, uma vida sem desejo, uma vida sem esperança. Busque o Senhor, suba a Jerusalém, vá ao templo e busque se purificar, busque reconciliação com Deus. É tempo de mudança de vida e o Senhor está disposto a nos ajudar. Por isso, meu irmão, acredite, um dia, um homem chamado Jesus Cristo, ele veio para este mundo porque era um plano de salvação para mim e para você, feito por Deus. E Deus decidiu matar o seu único filho para que eu e você, nós pudéssemos ter vida. E como a palavra diz, ter vida em abundância.
Que o Senhor te abençoe neste dia. Que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para te fortalecer e para te convencer de tudo aquilo que nós partilhamos. Porque não sou eu que convenço. Pode ser qualquer pessoa falando aqui para você. Nenhum de nós vamos te convencer. Nós somente nos colocamos como instrumentos na mão de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então que esse Espírito Santo, neste dia, toque o seu coração e te convença de que é preciso buscar o Senhor enquanto ainda é tempo. Que o Senhor nos abençoe, nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.